Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto super interessante. Nós vamos falar de oratória. E oratória, às vezes as pessoas pensam assim, vamos só fazer oratória para saber falar em público, perder o medo da câmera, igual a gente tem aqui. Mas não é. Eu estou com o Luiz Portal, que é da Vox2U, com a Nayara Gonçalves, que é jornalista e assessora de imprensa. Tudo bem, Luiz? Ótimo, agradeço o convite. Estou muito feliz em estar com você de novo. Eu que agradeço. Tudo bem, Nayara? Tudo ótimo. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos e nós já vamos começar com uma pergunta. Luiz, oratória não serve só para falar em público, né? Não, oratória serve para você conseguir se relacionar com quem quer que seja. Trata das relações humanas e da forma como você se relaciona com os outros. O falar em público é mais uma ferramenta, mais um detalhe que faz muita diferença e causa medo, mas é uma ferramenta de comunicação, assim como falar aqui como nós estamos, no bate-papo. Mas então, às vezes as pessoas têm medo de falar em público, mas a gente pode falar que isso é realmente um medo? Medo que não pode ser ignorado. Falar em público é um risco social real. É uma coisa que você tem que prestar muita atenção ao fazer e não pode fazer de qualquer jeito. Você pode se prejudicar de fato. Muitas pessoas tiveram carreiras prejudicadas, tiveram suas imagens e reputações muito arranhadas ou até destruídas por falar em público. Então é um medo, chama glossofobia, o medo de falar em público. E tem cura. Você pode controlar esse medo. Até outra, fica sempre numa dúvida, assim, quando a gente está numa reunião com amigos ou até apresentando um projeto para um cliente, alguma coisa nesse sentido, aí também a gente pratica oratória. Sempre, sempre. Para falar com você mesmo no espelho, é importante que você pratique, exercite a arte de se expressar corretamente. Num bar ou em qualquer outro ambiente, a responsabilidade dos outros entenderem o que você fala é sua. É sempre sua. O mundo prega o contrário, né? Eu falei, o outro não escutou, o problema é dele. Não é bem assim. Então nós exercitamos técnicas e ferramentas de oratória e retórica sempre. E uma coisa que é interessante, porque tem aquela frase assim, né? Não, a gente vai lá e ganha no grito. Aí a gente descobre que a gente não ganha no grito, né? A gente não ganha no grito. Você ganha conversando, por exemplo, eu aprendi que se nós falarmos, por exemplo, um pouco mais baixo, a pessoa vai ter que calar para ela ouvir você. Você não vai ganhar no grito nunca, né? Então, pela lógica. Pela lógica, todo mundo perde no grito. Porque quando você usa o recurso de falar mais alto ou até gritar, você tem que fazer isso de modo controlado. Qualquer forma de falar, seja gritando ou seja devagarinho, falando muito baixo, ambos podem perder. Por quê? Ambos. Porque quando você quer convencer alguém de alguma coisa e tenta no grito, você pelo menos vai perder o respeito, a admiração, a vontade da pessoa em querer ser convencida por você. Ela simplesmente vai ser vencida e não convencida. Nós temos uma coisa que é assim, às vezes nós temos a mesma profissão, eu e a Nayara, nós somos assessores de imprensa, e as pessoas pensam que nós não temos nenhum tipo de problema com isso, né, Nayara, de câmera, de microfone, e também, às vezes, assim, eu realmente, eu até brinquei o dia que a Alessandra veio falar com a gente aqui, eu falei assim, eu não gosto de gravar stories, não me sinto à vontade gravando stories, mas eu gosto disso aqui. Né? Então a gente descobre que às vezes a gente precisa de oratória, porque nem sempre o nosso cliente quer falar, ou ele não quer abrir. Aí nós temos que ir lá, tá aquele monte de gente, nós temos que ir lá, apresentar o cliente, meio que fazer aquele meio de campo para que ele entre e já esteja todo mundo prestando atenção. Né? Então às vezes as pessoas falam assim, vocês não têm isso, para vocês isso é normal. Não é, pra gente não é normal. Eu vejo até a facilidade em comunicação.
A gente tem muita interferência, às vezes você quer passar uma mensagem e não é entendido. Então, é trabalhar sempre essa questão de uma ideia sempre estar ligada à outra para poder ter essa questão da coerência aí ao apresentar as informações. Porque muitas vezes os assessorados, às vezes, ficam meio receosos de passar alguma informação errada ou não ser entendido, ou fica com certo medo de dar uma entrevista. E eu sempre costumo dizer que aquele assunto quem domina é ele. Então essa questão do tanto falar em público, quanto dar uma entrevista, falar nas câmeras, usar as redes sociais, se você domina aquele assunto que você está falando, claro que a facilidade vai ser muito maior. Né? E aí essas outras coisinhas que a gente chama de detalhe é tudo um treino, né? E quanto mais você treina, melhor você fica naquilo. E eu li, só antes de você falar alguma coisa, eu li um negócio essa semana da Vox, que eu acho que foi você que escreveu, falando assim, conheça bem o assunto que você vai falar. Por quê? Porque se você domina aquilo que você vai falar, não tem perigo de você errar, porque você dominou aquilo, né? Conhecer bem o que vai falar é muito importante para você ter êxito em falar. Agora, é possível você ter performance mesmo não conhecendo tanto assim. O que é importante é você começar. Você começar a fazer, começar a falar. Quando a gente trata de seres humanos, de relações humanas, vocês estão acostumados com os bastidores. Vocês estão acostumados em se expressar, em vender o seu assessorado. Mas vocês são seres humanos como todos nós, têm as suas dificuldades. Você tem um stories, você talvez tenha em segurar, expansiva. Todo ser humano. Eu tenho no nosso hall de alunos, reitor de federal, grandes empresários, Zezé de Camargo, Jorge Paulo Lema. São todos alunos Vox. E por quê? Não é a quantidade de dinheiro, a formação básica, não é você saber a sua hard skill que vai garantir que você tenha uma boa performance na soft skill. Hard skill é o que a gente precisa saber para exercer nossa função, nossa profissão. Soft skills são todas as outras técnicas e habilidades que você tem que saber para ter êxito, para ter performance em qualquer profissão. Então, quando você trata de a dificuldade, todos nós temos, em maior ou menor grau. A diferença entre a pessoa ter dificuldade e conseguir fazer, e a pessoa que tem dificuldade e vai tendo cada vez menos e não conseguir fazer, porque tem isso, né? A pessoa tem dificuldade, começa a não fazer, não falar, não se expressar e acaba não sendo ninguém. Então a diferença é a ação. A gente aprende ou querendo, com vontade, com paixão. Vocês são apaixonados, claramente. O Nicolas nos assessora, é um apaixonado por comunicação. Agora, se ele não começasse a se forçar a falar, mesmo não gostando, ele não seria um bom profissional. Simples assim. Então, ou você ama o que faz e encontra motivação para gostar de fazer o que não faz na sua profissão, ou você começa a fazer sem gostar e você tem a probabilidade de passar a ficar muito bom nisso. E sabe uma coisa que é interessante, já que o Luiz falou isso? Lá na Vox tem um caixote, né? Quando eu comecei a fazer o curso, eu falei assim, eu não vou subir nesse negócio, mas é nunca. E olha que eu já dei palestra, mas o jeito da palestra eu já falei pro Luiz. Eu pedia para que alguém ligasse uma luz na minha cara para que eu não visse as pessoas lá. Até o dia que foi aberto para perguntas. Aí foi onde o negócio bagunçou. Mas o caixote é pior, na minha cabeça era pior, porque não era um auditório cheio de gente. Eram simplesmente assim, 20 pessoas olhando para mim. Aquilo parecia que era mais agressivo para mim. E eu comecei a fazer um curso. No final do curso, eu falei assim, eu vou subir lá. E eu subi e acabei falando e falei realmente dessa dificuldade que eu sempre tive. Então, assim, eu acredito que é isso que o Luiz está falando. Você precisa se forçar a qualquer coisa que você queira fazer, né? Porque senão você não vai para frente, hora nenhuma. E aí entra uma outra coisa. Eu sei que você tem algumas dicas rápidas, que é óbvio que não é um curso,
Mas eu sei que você tem umas dicas rápidas para quem tem esse, às vezes, o receio ou o medo de falar, né? Perfeito. E dicas de âmbito técnico, ferramenta para você ir lá e fazer, e comportamental, para você se organizar, relaxar, se controlar melhor. Porque E relaxar pra gente é um problema, né, é Nayara? um problema, né? É uma tensão constante você lidar com pessoas e vocês mediam relações o tempo todo. O tempo todo. Egos, relações, interesses. E isso é uma arte. Gerenciamento de crise, né, Nayara? Gerenciamento de crise. Exatamente. Eis uma questão que faz muita diferença. Muita. Então, quando a gente trata de, primeiro, subir num caixote, ali representa, simboliza o desafio de você conseguir se expressar. Aquele é o desafio de cada um, independente do tempo de carreira. E aí, como que você pode se preparar melhor? Mecanicamente falando, ou seja, fisiologicamente, seus gestos, você pode reduzir a quantidade de luz, reduzir o seu movimento, reduzir a frequência da sua respiração, controlar. Traga para a consciência o ritmo da sua respiração. Isso vai fazer com que a sua fisiologia entenda, o seu cérebro entenda, que você não está sob ameaça. Porque a primeira coisa que a pessoa faz antes de falar é começar a respirar mais rápido, mais curto, começar a se movimentar mais rápido, aí o seu cérebro entende, está sob pressão. Injeta adrenalina, e a adrenalina serve para você ter mais força, ter mais agilidade. O seu pensamento fica rápido no agir e não no raciocinar. Por isso que eu falei que eu e a Nayara, a gente não pode ter injeção de adrenalina, porque a gente fica pior que o negócio, Já porque a gente é. já é naturalmente. Tá naturalmente ligado. Naturalmente ligado. E você que é naturalmente ligado aí também pode fazer uma meditação. Ah, não sei fazer meditação, não tem desculpa. Vai no Google, tem lá no YouTube um monte de meditação guiada de 5, 3, 10 minutos. Faça. E, conceitualmente, como você se prepara? Quais são os assuntos, os tópicos que você vai falar? É fundamental que você tenha organizado na sua cabeça o que você vai falar. Isso por si só já te prepara bem. Você pode falar besteira, mas se você está falando dentro de uma sequência lógica, a maioria das pessoas não vai nem ver. Então é muito importante que a gente traga esse tipo de ação antes de se conectar com o público. Então, acalmar é uma coisa bem interessante. Quando aqui a gente pede para que as pessoas venham para a gente entrevistar, nós pedimos que cheguem 15 minutos antes. Para que comece a ambientar com o lugar, para que a gente converse um pouco antes, embora eu já tenha tudo aqui, eu sei como vai ser, mas a gente conversa, a pessoa, e eu sempre lembro assim, isso aqui é um programa de bate-papo e não de bate-boca. Né? Então, assim, aqui as pessoas elas não vão ficar com medo. Às vezes a gente vê aqui que as pessoas acabam esquecendo que tem câmera ali e a gente conversa. Mesmo terminou e fala assim, nossa, já acabou. E aí não percebe. Gostoso, fluido. Porque a gente faz isso. Eu sei que o acalmar a pessoa, embora eu não seja assim no dia a dia, acalmar uma pessoa é mais importante do que realmente o assunto que ela trouxe. Porque aí vai correr livre ali. Isso é uma dica de ouro, Nicolas. Porque quando você espera para chegar de última hora no lugar, você tem que andar apressadamente. Você tem um monte de situações que você está exposto ali que podem alterar. E quando você não se ambienta, a dica é: chegue no lugar, que fique calado, mas fique. Olhe para as pessoas, sinta a temperatura, se comunique com quem está perto. Você não vai falar com o seu público, mas você está olhando para ele. Ele está olhando para você. Isso já é uma demonstração, primeiro, de fortaleza. Você pode estar tremendo por dentro. Nayara deve ter feito isso muitas vezes. Está tremendo ali, está aquela ansiedade, mas você está calado, olhando, sereno para o público. Sabe o que você passa? Segurança. Então, enquanto você se acalma, você passa segurança. Olha que beleza. E que já está acostumado há anos a fazer aquilo, né? Exatamente. Faz de novo. Porque já passou por isso, a né? gente, muitas vezes, e eu falo que essas interferências a gente vai dominando, né? Porque
fácil não é para ninguém. Então essa vontade de vencer o obstáculo é o que faz com que a gente chegue no objetivo. Perfeito. Eu também acho assim, que é o que a gente acabou de falar, assim, se propõe a fazer. Exatamente. E vai, né? E vai. Isso. Gente, a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. É possível ter lucro ou aumentar a receita sem ter que dobrar a produção? A resposta é sim. Com o Valorize, fica fácil organizar o financeiro e dar aquele up nos negócios. Basta alguns cliques para controlar entradas e saídas, cadastrar clientes e fornecedores, gerir contas bancárias e acompanhar a saúde das finanças através do fluxo de caixa. E já que o objetivo é crescer, o ponto de equilíbrio também pode te ajudar a cumprir suas metas de ganhos mensais. Tudo isso em uma única plataforma de gestão financeira online. Acesse valorize.com e crie sua conta grátis hoje mesmo. Bom, estamos de volta. Estou com o Luiz Portal da Vox2U e Nayara Gonçalves, que é assessora de imprensa e jornalista. E, Luiz, conta pra gente como funciona a Vox2U, né? Vamos levar as pessoas a fazer um curso oratório. Como funciona? E conta pra gente, já meio que falou que algumas pessoas também famosas, mas independente de serem famosas ou não, elas fizeram porque precisavam do trabalho, né? Perfeito. Do curso. Como funciona o curso da Vox? Por que a gente tem que ir lá fazer o curso? Adoro essa pergunta. A Vox é uma escola especializada em oratória e retórica. E que eu não falei que é considerada a maior escola de oratória da América Latina. Nós somos a maior da América Latina. Hoje somos 84 unidades. Nós trouxemos a Vox para o Centro-Oeste, eu e meu sócio Bruno. Fomos os primeiros a acreditar aqui e temos resolvido uma dor da sociedade, as relações humanas. Então nós estamos ali no Marista, na rua 15 do Marista, e em breve expandindo, indo para mais lugares aqui. Temos uma missão de entregar oratória básica, persuasão, influência e retórica. Oratória básica é você se governar. Ter técnica para você se governar. E autoconhecimento. Quem você é, como você aprende, qual o seu estilo de comunicação, quais são os outros. Isso é muito importante. A pessoa que não sabe disso, ela consegue falar de uma ou duas formas diferentes para todo mundo. E estatisticamente ela perde muito com isso. Persuasão, convencer o outro. Quem não precisa convencer várias vezes por dia, milhares de vezes por ano, alguém de alguma coisa? Um atendente te atender bem, o seu filho, sua esposa, seu marido, colega de trabalho, sócio, cliente. Não é só vender. É você convencer, trazer para a pessoa o entendimento de que ela quer fazer o que você propõe. Então, só te interrompendo um pouquinho, para você, por exemplo, que é dono de uma empresa, de uma loja que tem acesso direto ao público, oratória não é só para quem vai falar em público, para quem vai fazer uma explanação, para quem vai fazer uma apresentação, não. É para o seu funcionário atender bem aquela pessoa que entra na sua loja, que necessariamente é aquela pessoa que faz a sua loja crescer. Perfeito. Então, se você não tem um atendimento muito bom, eu, pelo menos, se eu sou mal atendido num lugar, tem um monte de outros lugares parecido àquele. Não existe um lugar só daquilo. Então, se eu vou para outro lugar e eu falo, com certeza eu pago por atendimento. Eu pago pelo atendimento bem feito. Ela está ligada totalmente à comunicação, né? Então, a forma de comunicar e de que mensagem você quer transmitir. Então, tá tudo ali, tem ali as ferramentas, os trejeitos, o modo, a argumentação, né? Essa persuasão. Então, é tudo que envolve a comunicação. E até a pessoa que está em casa, por exemplo, que vai até uma empresa dessa e é maltratado, mal atendido, e tem muito que é realmente maltratado, porque tem empresas que elas acham que estão te fazendo um favor. Exatamente aí que entra, mas assim, eu quero ainda ouvir essas outras duas dicas dele, mas é falha na comunicação, a interferência na comunicação, porque às vezes você pensa que foi maltratado ou mal atendido e não foi um jeito de você receber uma comunicação que foi emitida
porque você emite uma comunicação e a outra pessoa recebe a comunicação. Então, tendo essas técnicas, ferramentas, né? E essas demais dicas que ele vai passar pra gente, você tem a chance de ter uma Exatamente. comunicação efetiva e eficaz, né? Que você vai falar e ser entendido da forma que você expressou. Antes de conhecer o produto, saber vender, ter técnica de venda, saber inglês, antes de tudo isso, se você não sabe se comunicar, Exatamente. você não consegue. Então, atender o público é conversar? É demonstrar tecnicamente alguma coisa? Produto, serviço? É. Exige que você entenda o que é empresa, visão, propósito da empresa? Sim. Mas, antes de tudo, é uma relação que você está estabelecendo com uma pessoa. Não é uma marca com uma pessoa, não existe isso. Existe pessoas que representam uma marca que se relacionam com pessoas. Então, esse é o verdadeiro relacionamento. Então, os pilares: oratória básica, persuasão, influência, levar o outro a tomar uma decisão que você quer que ele tome por ele mesmo. É conduzir o raciocínio do outro. Isso é até poder, né? E retórica, que é a habilidade de você modelar a mensagem. Existem dezenas de formas de falar a mesma coisa. A gente escuta isso quando pequeno. A retórica é a ciência que estuda todas essas formas desde 5 séculos antes de Cristo, com Boécio. Então, esse conjunto de 4 pilares: oratória básica, autoconhecimento, a performance em persuadir o outro, influenciar o outro e estabelecer uma modelagem, uma estrutura de linguagem que seja entendível para qualquer um, isso é o que a Vox entrega. Em cursos que são de curta duração e até longa duração. De 1 dia, 2 dias, 5 dias, 40 semanas, 40 aulas. Então, nós somos sim a maior da América Latina, mas não somos por acaso. Nós somos apaixonados pelo que nós fazemos, apaixonados em ver os nossos alunos evoluindo. Eu gosto de dizer, e é uma pura verdade, a Vox transforma vidas. Porque na medida que você transforma as suas relações e passa a conhecer você mesmo, você faz qualquer coisa. Gente, eu vejo isso lá, normalmente, porque, como o Luiz falou, eu faço assessoria de imprensa da Vox, e eu vejo isso lá todos os dias. É só eu chegar em qualquer horário, eu percebo essas diferenças, então é muito importante. Para quem quiser, vocês estão vendo o Instagram aí da Vox, vai lá conhecer, vai tomar um café com o Luiz e o Bruno. Um abraço para o Bruno Cunha, que é o sócio do Luiz. E vão lá tomar um café, conhecer todos os cursos da Vox. Vocês vão gostar bastante. Nayara, muito obrigado. Eu que agradeço. Nosso tempo é curto, então assim, muito obrigado pela presença. Luiz, obrigado por ter vindo. Quero trazê-lo outras vezes aqui. Estou sempre à disposição. É um prazer inenarrável estar aqui, sempre. Adoro câmera, adoro pessoas. E conversar, então, vou Nem longe. se fale. A gente nem gosta, né, Nayara, de conversar. Verdade. Olha, só fazendo uma rápida pontuação, ele falou essa questão da paixão, e a paixão acho que até é uma coisa que envolve bastante mesmo, e até eu encaro aqui até como uma boleta, porque é muito diferente quando a gente é apaixonado naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente vende, no que a gente entrega. Então, independente se é serviço, se é produto, com que a gente trabalha, você estando apaixonado ali no que você faz, acho que o negócio acreditar, né? É acreditar naquilo que você está fazendo. Gente, muito obrigado por nos deixar fazer parte da sua vida e aguardo vocês no próximo programa. Até a próxima. Obrigada.